Pronto, era só essas informações e lembrando também que sexta-feira vai ter o aulão, né? Amanhã, no caso, o aulão véspera, que a gente vai usar um Kahoot. Vai ser um aulão mais, digamos, mais dinâmico, né? Para vocês não ficarem quebrando a cabeça um dia antes da prova. Vai ser mais para distrair umas questões. A gente vai pegar cenas de filme, de séries e tentar trazer a parte física para cenas de filme, né? E aí, a gente separou por assunto, né? Por exemplo, como tem colocações lá no Kahoot, cada pessoa que sair em primeiro lugar, ela vai ganhar 30 pontos. E aí a gente vai adicionar no ranking lá e vai fechar o ranking. Ou seja, cada assunto que você sair em primeiro é 30 pontos. E aí, no final desse aulão, eu coloco lá o ranking final de vocês. Show? Ai, bora lá. Acho que vou transmitir a tela inteira. Vocês querem ver aí, já? Deixa eu tentar. Pronto. Tá vendo, já? Só me confirme aí. Eu... Sim? Sim, Eu não sim. tô vendo o chat. Pronto. Alguém aqui é do primeiro ano? Eu. Eu sou. A Ana Letícia é do segundo, terceiro. Acho que ela não tá aí. Mas eu acho que a Júlia e a Ana elas são do segundo ano. Do quarto. A Júlia é de que série? Pronto. Acho que é só você, Gustavo, que tá vendo isso aqui pela primeira vez. Esse assunto aqui, ele cai a partir do segundo ano do ensino médio, nas provas da UBF. Então, o Gustavo hoje vai assistir como curiosidade, né? Para o Gustavo cai somente a parte inicial da mecânica e a parte mais de matemática, né? Mas a parte teórica de cinemática, de plano inclinado. Ondulatórias, né? Primeiro a gente tem que discutir o que é uma onda, antes de falar de ondulatória. Uma onda, ela é simplesmente uma perturbação. Deixa eu escrever aqui. Uma onda, ela é uma perturbação. Nossa, minha letra aqui é horrível, mas não. É uma perturbação que ela vai carregar energia, mas ela não carrega matéria. Uma onda, ela sempre vai carregar energia. E aí, na divisão de ondas, né, na natureza, a gente tem dois tipos de ondas. As ondas eletromagnéticas magnéticas e ondas mecânicas. Qual que é a diferença de uma para outra? Bom, se a gente fosse levar para um estudo mais aprofundado disso aqui, a onda eletromagnética, pelo nome dela, eletro, né? Vem lá da parte de eletromagnetismo e tudo mais. Se chama eletromagnética porque é uma carga que, dentro do seu campo elétrico, ela vai gerar
perturbações, né? Ondulações. E aí por isso que se chama eletromagnética. Mas vocês precisam saber disso? Não. Só quem está no quarto, terceiro ano precisa saber disso aqui, mas quem está no segundo não precisa saber. As ondas eletromagnéticas, um exemplo delas são a luz, né? A luz é uma onda eletromagnética. Por quê? Porque ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo e em meios materiais. Já as ondas mecânicas, elas se propagam somente em meios materiais, como o som, né? Quando a gente fala, o som ele se propaga na materiais. Ele se propaga pelo ar, né? Então ele precisa de um meio material para se propagar. E aí, quando a gente vai estudar, após esse estudo de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, deixa eu escrever aqui que o som é uma onda mecânica. A gente tem também o estudo de ondas transversais e ondas longitudinais, que eu coloquei até uma foto aqui para exemplificar, que ondas longitudinais, inicialmente, são ondas quando o meio de vibração, a direção de vibração, ela é igual à direção de propagação. Estão vendo que ela está, aqui já está mostrando que ela está vibrando para cá e ela também está se propagando para cá, para a direita. Já nesse caso aqui, as ondas elas se propagam para cima e para baixo, mas a sua direção é para a direita. A direção de propagação. Elas vibram para cima e para baixo, mas elas se propagam sempre para a direita. E aí tem até um efeito aqui interessante que a onda começa para cima, né? Só que quando ela volta lá, aqui que seria uma corda, né? Ela vai por cima e aí quando ela volta contrária. Ela vem por baixo. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês aqui sobre essas duas tipos de ondas. Para a apresentação, uma guia. Pronto. Aqui é um experimento, né, que é numa universidade, que ele vai utilizar justamente uma mola. Aqui, ó. Aqui já dá para ver o efeito da primeira onda, né, que é a onda longitudinal, que ela está se propagando no mesmo sentido da sua vibração. E aí ele vai mostrar aqui também as longitudinais. Aqui é só a corda vibra, né? Vai e volta. E aqui seria a longitudinal. Ó, a corda vai para cima, sua direção de vibração é para cima, mas a propagação dela é para sempre para a direita. Ó, ela vai e volta. Ele até mostra o efeitozinho que eu falei, que é a onda ela volta contrária, né? Ó, acho que aqui não dá para ver direito. Deixa eu ver. Aqui. A onda ela vem por cima e quando ela bate, ela volta por baixo. Sua direção de vibração ela muda quando volta, né? E aí isso aqui seriam ondas já longitudinais, né? Que é a vibração para cima, mas a propagação sempre para direita. Vou voltar aqui para o slide. Pronto. Esse aqui seria só para dar o início, né, de ondulatória que eu acabei não dando, mas a gente focou em questão. Mas aí eu vim hoje trazer a parte do conteúdo em si. E aí a gente vai ainda falar sobre efeitos ondulatórios. Isso aqui eu já vi várias questões, né, nas Olimpíadas. E achei importante trazer o conteúdo também. Bom, isso aqui também pode ser estudado em óptica, porque os assuntos de óptica ondulatória são muito parecidos, né? Então,
Algumas coisas você acha que é óptica, algumas coisas você acha que é ondulatória, mas sempre está nos dois. Né? O primeiro o efeito ondulatório seria a reflexão, que é o efeito que a onda tem de refletir. Por exemplo, se uma onda vai vindo aqui, e aí ela encontra uma parede aqui, por exemplo. Ela bate na parede. Ela vai simplesmente refletir ao contrário, né? Ela vai bater na parede e vai refletir. Esse é o efeito da reflexão, é o efeito que a onda tem de refletir. Também tem o efeito de refração, que a gente até vê na óptica, né? A refração. O que seria a refração, né? Quando a gente coloca uma colher dentro de uma água, de um pote de água, a gente vê basicamente como ela estivesse entortada, né? A onda vem aqui e ela sofre um desvio, certo? Só que a refração não tem a ver com esse desvio. Tem a ver, deixa eu botar aqui que um é o ar e a outra é a água. É a luz passando do ar para a água. A refração não é esse desvio que acontece do ar para a água da luz. É simplesmente a velocidade que muda da velocidade da luz aqui no ar quanto da água. Em meios diferentes, a velocidade da luz ela tem um valor diferente. No ar é um valor, na água é outro valor, no vácuo é um valor. Então, a refração é justamente a mudança de velocidade que a luz sofre de um meio para o outro. No caso do ar para a água. Né? A difração é o efeito que a onda tem de encontrar brechas para ela passar. Por exemplo, acho que eu dei até um exemplo passado de uma questão que falava sobre isso. Vamos dizer que seja uma parede, né, um muro de alguma casa, meio torto, mas existe assim, um buraco, né, entre o muro. E aí alguém está aqui falando desse lado aqui, dizer uma pessoa. A pessoa está aqui falando, e aí o som vai. Quando chega aqui na parede, ela encontra esse buraco e ela consegue ultrapassar, passar, né, por essa brecha. E aqui, quem está aqui fora, tá só escutando a fofoca que tá pelo muro, né? Esse é o efeito de difração, é o efeito que a onda tem de passar por meios, né? Vamos dizer assim. E temos ainda o efeito de polarização e de ressonância. A polarização, ela tem a ver com o sentido que a onda está vindo. Existe, por exemplo, ondas assim. Existem ondas assim. Vixe. É porque não dá pra, dá pra perceber o... Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue perceber que uma... Mas uma seria no sentido Y. Aqui seria o sentido Y. E outra seria no sentido X, né? Existiria uma onda aqui no sentido X. Quando essas duas ondas, uma no sentido Y e uma no sentido X, ela passa por um objeto chamado polarizador, vou chamar isso aqui de polarizador. Polarizador. Ele vai simplesmente escolher só um sentido de onda. Por exemplo, a gente tem ondas vindas no sentido Y e ondas vindas no sentido X. Após passar por esse polarizador, as ondas vão vir só no sentido Y. E quando chegar, e essas ondas aqui do sentido X, quando chegar no polarizador, elas vão ser refletidas, ou seja, elas vão retornar, né? Voltar. Ou seja, aqui, quando passa pelo polarizador, a gente tem somente ondas no sentido Y, no único sentido. Já o efeito de ressonância, ele é muito interessante. Vou trazer para cá. Todo objeto, ele vibra, né? Ele vibra em uma frequência específica de cada material.
E aí, quando você chega, você começa a emitir uma onda, uma frequência, né? Que se assemelha à frequência padrão desse objeto, desse material, eles começam a entrar em ressonância. Acho que quem já estudou essa parte na aula viu, viu, né? Eles têm um efeito que é de uma ponte, quando ela começa a se mexer. Deixa eu mostrar o vídeo aqui. Tá aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver direito, tá? Aumentar aqui, está no máximo. É porque esse vídeo é muito antigo. Mas a ponte, ela começa a vibrar, né? Ela começa a mexer. Isso porque o vento, ele começou a ter uma frequência, ele começou a ter uma frequência muito parecida com o material da ponte. E aí eles entraram em ressonância. E aí, como eles entraram em ressonância, a ponte começou a vibrar, a mexer, né? Esse seria o efeito de ressonância. É tanto que, para você quebrar uma taça, você tem que emitir uma frequência de voz que seja muito parecida com a frequência do padrão do vidro, né? E aí você entra em ressonância a sua frequência de voz com a frequência do vidro e eles começam a ter ressonância e a taça quebra. Esse é o efeito de ressonância. Deixa eu parar aqui e voltar agora. Pronto, já falamos de ressonância, polarização, difração. Falta só um efeito, né? O efeito Doppler, que seria o de uma ambulância, né? Que todo mundo usa o exemplo da ambulância. Quando você passa pela ambulância, não, quando a ambulância passa por você, né? Dependendo de onde você estiver, se você estiver muito longe, você escuta uma sirene bem baixinha, né? E aí, quanto mais essa sirene se aproxima de você, vou botar aqui um bonequinho, mais alto você vai escutando. E o que que isso vai mudando, né? Você consegue perceber uma mudança na frequência que só você escuta. Isso é um efeito do nosso corpo. A gente acha que houve uma mudança de frequência, a gente escuta uma frequência diferente, dependendo da posição da sirene esteja, mas que na verdade essa frequência não altera. A gente só percebe isso, é algo perceptível do ser humano perceber essa mudança de frequência de acordo com a sirene, né? Quando a sirene está muito longe, a gente consegue ouvir bem devagarinho, ela vai se aproximando e começa a aumentar, 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 e passa para a gente muito alto, e depois vai embora e começa a diminuir, né? Esse efeito é o que a gente chama de efeito Doppler, que é o efeito que a gente percebe na frequência, a frequência da sirene se alterando. Na verdade, não altera, é algo que a gente percebe, que o ser humano percebe, mas não, na verdade, a frequência não muda. A gente que escuta a frequência é diferente. Para finalizar, né, o conteúdo de hoje, e a gente entrar necessariamente nas questões, a gente vai falar sobre movimento harmônico simples, MHS. Antes de entrar em MHS em si, no movimento harmônico, a gente precisa retomar o que que é período, o que que é frequência. Período, a gente lembra que é 1 sobre frequência, no caso, é 1 sobre o período. Isso aqui é dado em Hertz. Já a frequência, ou já o período, né? Ele é dado sobre 1 sobre F. No caso, um é o inverso do outro. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Isso aqui pode ser dado em segundos, na unidade de medida, né? Essa é a relação primeiramente inicial, né? A gente tem a frequência sendo o inverso do período e o período sendo o inverso da
frequência. A gente vê isso aqui lá em cinemática angular. Outra fórmula, né, outra equação que a gente tem que lembrar é a da velocidade angular, que é dada sobre 2π vezes a frequência. Mas também dá para você representar sendo 2π sobre o período. Você tem essas duas representações, né? Porque se eu substituir a frequência aqui, você consegue também obter essa equação. Pronto, eu queria só retomar esses conceitos aqui, porque a gente vai utilizar eles, só que de um modo diferente aqui no movimento harmônico simples. Bora lá. No movimento harmônico simples, o que seria um movimento harmônico simples? É simplesmente um objeto, certo? Que ele está em um movimento periódico. Deixa eu fazer a representação. Imagine que isso aqui é uma mola. E aqui ela esteja num bloco, né? O famoso sistema massa-mola. Ah, por que é massa-mola? Porque tem uma mola e tem um objeto com massa. E que ele esteja em repouso. Vamos supor aqui que não exista nenhuma resistência. Não tem atrito, não tem resistência do ar. A mola é ideal, é um sistema muito ideal. Aqui ele esteja em repouso. E a gente puxa ele até esse ponto A aqui. A gente estendeu essa mola aqui até esse ponto A aqui. Se eu soltar essa mola aqui, desse ponto A, o que vai acontecer, né? O objeto, por a mola estar estendida, ele vai retornar à origem, só que ele não vai parar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai vir até um ponto. A linha, né, que é negativo, ele vai até o ponto A linha, e aí como a mola, ela comprimiu quando nesse ponto A linha, para cá, como ela comprimiu quando ela chegou nesse ponto A linha, faz física, tá aqui. Quando ele chegou nesse ponto A linha, a mola estava comprimida. Então ele tende a voltar a essa origem, aí ele volta para o ponto A e fica nesse loop infinito. Ele vai para A, volta para a origem, depois vai à linha e fica indo e voltando infinitamente. E o tempo que ele gasta de ir para a linha é o mesmo T, né? É o mesmo tempo que ele leva. Aqui para aqui, ele gasta um tempo T, ele gasta esse mesmo tempo T daqui para cá. Isso é chamado de um movimento periódico. É quando o objeto ele vai e volta no mesmo tempo, né? Ele fica nesse loop infinito, indo e voltando, indo e voltando. Esse é o movimento harmônico simples. É simplesmente esse movimento que o objeto faz infinitamente de vir para esse ponto A, ele volta para a origem, a linha, aí volta para a origem, A, aí fica indo e voltando. Só que quando a gente estuda isso aqui, a gente precisa saber algumas nomenclaturas, né? Vou botar aqui o A de novo e o A. A gente tem a primeira nomenclatura que se chama amplitude, que seria essa distância aqui.
Isso aqui se chama, esse valor, né? Amplitude. É o valor que o objeto não diria variação de espaço, não. É a amplitude, é o valor onde o objeto vai e se desloca, né, até esse ponto A', e o mesmo valor até o ponto A. Esse é o primeiro conceito, né, que seria amplitude. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Tá sim. Tá faltando falar sobre força restauradora. Força restauradora. A força restauradora, ela é a força responsável para que esse objeto ele retorne ao seu repouso. Ele sempre tende, é uma força que tende o objeto a retornar ao repouso. Deixa eu botar aqui o A. Quando o objeto ele fica comprimido, nesse ponto A', a gente tem uma força. Nossa, pior que eu não tenho. Vou pegar essa foto aqui. Essa foi melhor de explicar. Esse objeto está aqui nesse ponto A, a gente sabe que graças à mola existe uma força que vai puxar o objeto para trás, certo? Que é a força elástica. Nesse caso aqui, a força restauradora ela é igual à força elástica. Ou seja, a nossa força restauradora é dada por menos, porque ela está indo no sentido negativo, kx. Essa é a força restauradora. É a força que faz o objeto retornar ao ponto de repouso, né? Onde ele estava inicialmente. Quando está no ponto A', essa força restauradora não vai ser mais negativa. Ela vai ser positiva, porque a força elástica ela vai estar apontando para cá. Ou seja, é uma força que tende a retornar o objeto à sua ponto de origem. É dado por menos kx. Antes de entrar nessa parte de análise energética, só falar aqui para vocês um negócio matemático, né? Como a gente sabe que a força restauradora é a única força presente nesse sistema, a gente tem que menos kx vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Então, se eu quiser saber a aceleração, eu vou só passar a massa dividindo. E a gente encontra essa aceleração. Por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando a gente estuda cinemática, a gente sabe que a aceleração lá ela é sempre constante. Aqui ela não é constante, devido a esse x aqui. Graças a esse valor de x, a gente vai ter equações para saber a posição e para saber a velocidade, para saber a aceleração diferentes daquelas que a gente estuda na cinemática. É tanto que a velocidade angular, que a gente conhece como ômega, né? Aqui é chamado de pulsação. É chamado de pulsação. Aqui ele chama de pulsação, mas lá na velocidade, lá na cinemática é chamado de velocidade angular. E a fórmula dessa pulsação, ela é dada sendo raiz de m sobre, na verdade é k sobre m. É a fórmula da pulsação do ômega.
Ok? É só. Ainda vou explicar isso aqui, mas é só para vocês terem conhecimento antes de a gente entrar nas equações. Que o ômega aqui, ele não recebe o nome de velocidade angular, mas sim de pulsação, e ele tem essa equação. Dá pra gente utilizar aquela lá que a gente viu aqui em cima? Dá sim também. De 2π vezes frequência ou 2π sobre período. Mas mais pra frente a gente vai ver isso aqui. Eu trouxe essa análise energética, mas acho que eu não vou tratar ela. Não agora. Eu vou pular pra gente já ver as equações de MHS. Como eu falei, aqui a gente vai ter equações diferentes daquela que a gente usa na cinemática. Da posição, da velocidade e da aceleração. Bora lá. O que são esses termos, né? Essas aqui são as equações, você não precisa decorar, você precisa só saber. A mais importante é essa aqui que eu frisei de vermelho. E o que são esses valores, né, que tem aqui? Primeiro, o A a gente conhece, que a gente acabou de ver, que seria a amplitude. O ômega a gente acabou de ver, que seria a pulsação. E o φ0 seria o que a gente chama de fase inicial. O que seria essa fase inicial? Quando a gente estuda lá na parte de velocidade angular, a gente vê primeiro esse exemplinho aqui, né? Vou chamar isso aqui de φ, para ficar parecido. E para a gente descobrir, né, o quanto que esse objeto se deslocou angularmente, a gente tem a seguinte equação. Φ é dado por φ0 mais ômega t. Essa aqui é a equação lá na cinemática, que a gente conhece como sendo o espaço angular, né? O quanto que ele andou em relação a ângulo. Φ sendo φ0 mais ômega t. E aqui também, esse φ0 seria o ângulo inicial. Aqui não é φ0 não, calma aqui é φ. O ângulo inicial, que aqui a gente chama de fase inicial. Tá vendo que é parecido, né? A fórmula é igual, na verdade. Da ômega t mais φ0, é a mesma coisa. E aqui a gente tem para a equação da posição, sendo essa fórmula aqui. Amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ0. Sendo φ0 o ângulo inicial. E aí na velocidade a gente tem a mesma coisa, só que um valor negativo multiplicado a um ômega e a aceleração também. Só que na aceleração a gente pode dizer que é menos ômega t, menos ômega ao quadrado vezes a aceleração. A gente reduz isso aqui tudo para isso aqui. Ah, preciso decorar todas essas fórmulas complicadas? Não, não precisa, porque até agora eu não vi cair na primeira fase nem na segunda fase questões envolvendo essas equações. Eu acho que eu só vi na terceira fase uma equação que envolvia essa equação com termologia. Então, para essa primeira fase, não precisa se preocupar. Talvez caia somente essa equação aqui na primeira fase, que é ômega ao quadrado vezes a amplitude. Deixa eu ver a hora. Certo. Daqui a gente. Não, ainda falta um assunto. Pêndulo simples. A gente vê tanto em MHS como a gente vê também na parte de mecânica. Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Aqui no pêndulo simples, o que a gente precisa saber? A gente não precisa saber aquela parte da mecânica, por exemplo. Não precisa fazer toda aquela análise. Não. Nossa. E aqui seria o ponto A' do pêndulo. E aqui o ponto A.
O que eu preciso saber do pêndulo simples? Eu preciso só saber o seu período. O período em um pêndulo simples é simplesmente dado por 2π vezes raiz de L sobre G. Esse aqui é o período em um pêndulo simples. É só isso que eu preciso saber na parte de MHS, que o período de um pêndulo é dado por 2π vezes raiz de L sobre G. Simples. O que seria esse período, né? É o tempo do pêndulo ir até o ponto A e voltar. É o tempo que ele vai e volta. É o período. O tempo que o pêndulo vai até o ponto A, do ponto A' até o ponto A e volta até o ponto A'. No MHS, a gente tem que o período de qualquer MHS, ele tem um período diferente. Por exemplo, se eu quiser saber o período aqui nessa mola, o período seria diferente, seria dado por 2π vezes raiz de m sobre k. Esse aqui seria o período em um MHS. Só reforçando, né? E lembrar que isso aqui, período, pode ser dado em segundos. E o pêndulo simples, lembrar que também que o período de um pêndulo simples é dado por 2π raiz de L sobre G, em segundos. Pronto, essa parte energética eu não vou falar para a primeira fase, mas quando chegar na segunda fase aí a gente fala dela. E a gente já pula para as questões. Só beber uma água aqui. Bora lá. Essa primeira questão ela não envolve MHS, mas eu trouxe só para reforçar a parte da velocidade de onda, né? Que a gente falou a aula passada em ondulatória. Bora ler. Todos os seres humanos exibem 5 tipos diferentes de padrões elétricos ou ondas cerebrais ao longo do córtex, as quais podem ser observadas com um EEG, eletrocefalógrafo. Cada onda cerebral tem um propósito e ajuda a servir no funcionamento mental ideal. Determinada onda cerebral será dominante dependendo do estado de consciência em que você se encontra. Por exemplo, acredita-se que a onda de 40 Hz, ou seja, Hz é frequência, é importante para a ligação de nossos sentidos em relação à percepção e está envolvida na aprendizagem de novos materiais. Sendo esta uma onda eletromagnética, qual o comprimento de onda associado à onda gama? Bora lá. A gente tem a frequência, a gente quer o comprimento de onda. Qual é a equação que a gente utiliza? A velha vive. Eita. A velha vive querida. Como ele quer saber o comprimento de onda, então eu vou isolar, né, o comprimento de onda. Vai ficar V sobre F. Só que a gente não sabe quem é a velocidade, mas ele disse que é uma onda eletromagnética. Então, qual que vai ser a velocidade? Vai ser simplesmente a velocidade da luz no vácuo. Na prova, vocês têm lá já no início da prova o valor, né? No caso, você bota aqui a velocidade da luz. E qual que é a velocidade da luz no vácuo? É 3 vezes 10 a oitava. A gente divide por 40 Hz. Fazer essa divisão.
3 sobre 4 vai dar 0,75. No caso aqui dá para você transformar em potência de 10, né? Você troca esse 40 por 4 vezes 10. E aí, como é uma divisão, você subtrai, né? 10 menos 8. 10, ou 8 menos 1, 7. Então aí fica 0,75 vezes 10 é 7. Esse é o nosso comprimento de onda. Eu trouxe essa questão só para reforçar essa equação, né, da velocidade da velocidade de uma onda, que ela cai muito. Isso aqui até foi no nível 2, né, na fase 2, na verdade. E eu trouxe aquelas outras questões, né, só para mostrar também que ela vive caindo, essa equação. Então, desde a primeira fase é bom que vocês saibam dessa equação, né? Bora lá, questão 2. Para algumas situações específicas, é necessário que equipamentos eletrônicos funcionem adequadamente, mesmo quando submetidos à aceleração extremas de até 8G. Ou seja, 8G seria 8 vezes a gravidade. Uma forma de testar esses equipamentos é através de uma plataforma oscilante. O teste é realizado fixando o equipamento à plataforma e posto a oscilar. Se a amplitude de oscilação é ajustada para 2 centímetros, qual deve ser o ajuste de sua frequência de oscilação para que o equipamento seja testado dentro do intervalo de acelerações requeridos? O que ele quis dizer aqui? Ele deu para a gente a amplitude, disse que é um sistema oscilante, deu que a aceleração seria 8G, e ele quer saber a frequência de oscilação, né? Lá, quando a gente viu as equações de MHS, a gente viu que a aceleração era dada por quê? Pulsação ao quadrado vezes a amplitude. Isso aqui estava negativo lá, mas ele também pode ser positivo. Vou deixar positivo aqui. Tá? Essa aqui era a fase 2, se eu não me engano. E aí você poderia deixar tanto negativo como positivo, mas pode deixar positivo. É ômega ao quadrado vezes a amplitude. Só que a gente não tem essa pulsação, né? Mas a gente consegue descobrir. Bora lá. A gente vai usar aquela equação da velocidade angular, né? Que também é utilizada aqui em pulsação, que é 2π vezes a frequência. Como o π, ele fala na prova que tem que ser igual a 3, então a gente tem que a pulsação é dada por 6F. Pronto. A gente já achou o valor, basta substituir agora aqui na equação. Então tem que a aceleração vai ser 6F ao quadrado vezes a amplitude. Mas ele dá a amplitude aqui na questão, né? 2 centímetros. Mas se a gente transformar em metros, basta substituir para dividir por 100, a gente tem que é 0,02. E a aceleração, ele também fala, né, que é 8G, 8 vezes a gravidade. Lá na prova também vai dizer que a gravidade tem que ser igual a 10, então 8 vezes 10 dá 80. 6F ao quadrado dá 36F ao quadrado vezes 0,02. Passa esse 0,02 dividindo 80. Deixa eu fazer aqui na calculadora para adiantar. 0,02 dá 4.000. Vamos passar também. Não, vou fazer passo a passo. Agora eu passo 36, está multiplicando e dividindo. Fica f ao quadrado. E aí eu passo somente a raiz, né? Vai ficar f sendo raiz de 4.000 sobre 36.
Um truque matemático aqui que é muito bom de se utilizar é o seguinte. A gente sabe a raiz de 36, sabe? A gente sabe a raiz de 4.000, não sabe. O que a gente pode fazer? 4.000 é a mesma coisa que 400 vezes 10, correto? É a mesma coisa que 4.000. E aí a gente sabe qual que é a raiz de 400. A raiz de 400 era simplesmente 20, certo? E a raiz de 36 é 6. Então, eu posso agora fazer a raiz de 400 e a raiz de 36, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. É a mesma coisa. Qual que é a raiz de 400? 20. Então vai ficar 20 sobre 6 e a raiz de 10 continua. E agora ficou fácil, né? Só fazer uma divisão. 20 sobre 6 vai dar 3,3 vezes raiz de 10. Nossa. Como a gente achou a frequência, esse aqui é em Hertz. É simplesmente jogar na equação, né? E aí você só tem que fazer as contextualizações, né? Saber que 8G é 8 vezes o valor da gravidade, encontrar o valor da pulsação, substituir e fazer esses truquezinhos matemáticos, né? Questão 3. Aqui ele vai trazer só uma contextualização do lá de Isaac Newton, 1966, que ele vai ver o valor da gravidade, ele vai fazer um teste da gravidade em vários locais, né? Em Paraíba, em Paris. E aí ele vê diferentes tipos de gravidade. E aí ele traz aqui sobre informações sobre o período do pêndulo. A gente sabe que o período do pêndulo é qual a equação, né? É 2π raiz de L sobre G. Então a gente já pode começar a ler as alternativas, né? O período dos pêndulos testados é inversamente proporcional à raiz quadrada da aceleração da gravidade local. Se eu fizer uma comparação entre a gravidade e o período, a gente sabe que quanto maior o período, menor será a gravidade, né? A raiz da gravidade. Ou seja, a raiz da gravidade é inversamente proporcional ao período. Então, bora lá. O período dos pêndulos é inversamente proporcional à raiz quadrada da aceleração da gravidade local. Correto. O período e a raiz da gravidade são inversamente proporcionais. Agora vamos ver o período e a raiz de L. Eles são o quê? Diretamente proporcionais. Se eu aumentar o período, eu aumento o valor da raiz de L. Tanto que aqui na segunda. Deixa eu ver se ele fala. Não. A frequência. Não. Não pergunta não. Mas bora lá. Por que as outras estão erradas, né? O período do pêndulo testado é proporcional à raiz quadrada da aceleração da gravidade local. Proporcional? Não. Ele é inversamente proporcional. A temperatura local não influencia na determinação do período de oscilação? Não, né? Tem o valor de o período depende da temperatura? Não depende. Duplicando o comprimento de um pêndulo simples, seu período quadruplica. Se eu duplicar o comprimento, vamos pegar de novo a equação. Eu vou duplicar. O que seria duplicar? Multiplicar por 2. Eu quadruplico o seu período,
Não é? Porque ele está dentro de uma raiz. Então vai ficar simplesmente, ele vai nem duplicar ele vai, nem muito menos quadruplicar. Para ele quadruplicar o valor do período, aqui dentro teria que ser o quê? Se eu quisesse quadruplicar o período, aqui eu precisaria que fosse 16. Porque quando eu fizer a raiz de 16, vai sair, né? Vai ficar 4 vezes 2π raiz de L sobre G. Ou seja, se eu quiser quadruplicar o período, eu preciso multiplicar por raiz de 16. Eu preciso multiplicar o L por vezes 16. A frequência de oscilação é inversamente proporcional à aceleração da gravidade local. Frequência de oscilação é inversamente proporcional à aceleração da gravidade local. Não, né? Que a gente tem que é 1 sobre t. Se a gente for substituir o período do pêndulo, vai ficar 2π raiz de L sobre G. Oscilação da gravidade local? Não, porque... Deixa eu trazer para cá que fica mais fácil. 1 sobre 2π. Eu posso transformar esse raiz de L sobre G, tendo raiz de L dividido por raiz de G. Tenho fração de fração. O que eu faço? Conservo a primeira e faço o inverso da segunda. Então, eu vou ter que raiz de G sobre 2π raiz de L. Então, eu tenho que a frequência é diretamente proporcional à aceleração da gravidade, né? A raiz da gravidade. Então, a resposta seria realmente a letra A. Bora para a última questão, que ela foi da Oberfep, nível C. Bora ler. Balança é um brinquedo muito antigo e bem rudimentar. Em muitas cidades vemos ainda, em muitas casas, um balanço apoiado em um galho de árvore. O que muitos não sabem é que o balanço é chamado tecnicamente de pêndulo simples, sendo o dispositivo capaz de medir com precisão a aceleração da gravidade. Carlos gostava muito de brincar com sua irmãzinha com o balanço de casa. O balanço é formado por cordas de 4 metros de extensão que prendem uma tábua que serve de assento a um galho de árvore. Carlos deu um empurrão e contou o número de vezes que sua irmã completa o movimento de ida e volta em 1 minuto. Ou seja, o movimento de ida e volta é o período. Em 1 minuto sem uma nova interferência dele. Ela completou 16 ciclos. Isso aqui, no caso, é a frequência. Se esse pêndulo tivesse na superfície de Marte, onde a aceleração da gravidade é 1/4 do valor da aceleração terrestre, quantos ciclos a irmã de Carlos faria nesse mesmo 1 minuto? Ou seja, ele quer saber qual que foi essa frequência em Marte. Um jeito bem fácil de resolver isso aqui é você fazer a comparação de frequências. Primeiro, bora verificar o período, né, na Terra. É um pêndulo simples, então a gente sabe que o período de um pêndulo simples é dado por 2π raiz de L sobre G. Esse aqui seria o período na Terra, né? Vamos ver o período em Marte. Ele disse que o período em Marte, a aceleração da gravidade, é 1/4 do valor da aceleração terrestre, né? Então vai ficar aqui 2π raiz de L sobre G sobre
4. Aí eu repito a primeira e faço o inverso da segunda. Eu tenho que o período em Marte vai ser 2π raiz de 4L sobre x. Esse aqui é o período de um pêndulo simples em Marte. Só que a gente tem uma raiz de 4L. A gente sabe o valor da raiz de 4, né? É 2. Então, o período de um pêndulo simples Marte vai ser, tira da raiz, né? Raiz de 4 é 2. Então, eu vou ter 2π vezes 2, raiz de L sobre G. 2 vezes 2, 4. 4π raiz de L sobre G. Pronto. Está aqui o período de um pêndulo simples em Marte. Em relação à Terra, a gente vê que o período de um pêndulo simples na Terra e o simples em Marte, o período ele duplica, porque aqui seria 2π e aqui 4π. Então, eu posso dizer que 2 vezes o período da Terra é igual ao período do pêndulo simples em Marte. Só que ele quer saber o período? Não, ele quer saber a frequência. Então, vou substituir aqui pela frequência. 2 vezes a frequência da Terra é igual a 1 sobre frequência em Marte. Multiplica, né? Faz cruz credo, que o pessoal chama. Então, vai ficar 2 vezes a frequência em Marte é igual à frequência na Terra. Aqui acabou a questão. Porque ele fala da frequência na Terra, né? Que é 16 ciclos. Então, basta eu multiplicar por 2 que eu tenho na frequência em Marte. 16 vezes 2 dá 32. Questão certa, letra C. Foi um pouquinho chatinho esse aqui, mas é o jeito mais simples de resolver, que é você fazendo essa comparação do período e depois substituir o período pela frequência, né? E aí você chega nessa relação aqui. Pronto, por hoje é isso. A gente ainda vai ver como é que vai ficar a questão depois dessa primeira fase, que a gente não sabe ainda. Por exemplo, pode ser que alguém não queira mais continuar porque não passou para a segunda fase. A gente ainda vai ver se a gente começa a física do zero, que a gente estava com essa proposta de começar do zero, ou se a gente vai trazer a física para essa segunda fase. E aí é importante que vocês entrem lá no grupo do WhatsApp. O link tá no Classroom para a gente discutir isso aí depois que acabar essa primeira fase. Show? É isso. Muito obrigado a participação de vocês aí na aula. Qualquer coisa, qualquer pergunta, pode mandar lá no grupo, pode mandar em qualquer lugar que a gente responde. E é isso. Lembrando que amanhã tem o aulão. Vai ser